uma aula nessa semana. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos começar o nosso quarto capítulo, né, com hora de fracionar. Nós vamos trabalhar com frações, que não é novidade para ninguém, com os números fracionários, e eu entendo que de fração, tá? Fração são partes de um inteiro, ou parte de um inteiro, que foi dividido igualmente. Nós vamos entender um pouquinho esse conceito, partindo do processo que nós vamos realizando aqui. Aí vocês vão relembrando a questão de frações, que nós já trabalhamos isso no quarto ano, possivelmente você já estudou isso em algum momento e conhece esse conceito de fração. Então nós vamos começar. Então eu tenho aqui esse inteiro. Estou acostumada a trabalhar com números inteiros. Então eu tenho aqui um inteiro, tá? Eu disse que fração é parte ou partes de um inteiro que foi dividido igualmente. Preste atenção que quando eu vou dividir um inteiro em partes, tá? Igualmente, todas as partes têm que ser do mesmo tamanho, igualmente divididas, tá? Claro que aqui a gente só vai simbolizar, em algum momento vai ficar um pedacinho maior do que o outro, mas é só para você entender o conceito de fração. Bom, eu tenho aqui um inteiro que não foi dividido. Se eu pegar esse um inteiro e dividir, deixa eu colocar aqui, pela metade, deixa a tia dividir, um pouquinho de paciência com a tia. Tá? Eu dividi esse inteiro em duas partes. Se eu pegar esse inteiro e dividir dessa forma aqui, esse inteiro foi dividido em uma, duas, três partes. Se eu dividir esse aqui dessa forma aqui, eu dividi esse inteiro em quatro partes. Automaticamente, se eu dividir dessa forma aqui, deixa eu puxar aqui para baixo. Ele foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Agora vamos dividindo o inteiro. Ele foi dividido em 6 partes. Vamos esse aqui. 6, 8. Esse inteiro foi dividido em 8 partes. Vamos esse aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Esse foi dividido em 9 partes. Vamos esse aqui, estamos encerrando. 2, 4, 6, 8, 10. Esse inteiro foi dividido em 10 partes. Agora vamos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esse inteiro foi dividido em 12 partes. Dizemos que são partes iguais. Claro que com a tia aqui, a tia só simulou a quantidade de partes que foi dividida. Esse número que está aqui, esse aqui representa o inteiro.
Esse número que está aqui, nesse caso, representa em quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, esse foi dividido, ó, deixa eu te fazer um negócio aqui. Então, esse inteiro foi dividido em duas partes. E aí, a parte que a tia pintou vai ser a parte que você vai ser considerada. Isso aqui eu chamo de traço de fração. E aqui em cima, eu coloco a parte que eu pintei. Tá? Nesse caso aqui, o meu inteiro foi dividido em 3 partes. Se eu pintar aqui, eu vou colocar o número que está pintado em cima, tá? Nesse caso aqui, o meu inteiro foi dividido em 4 partes e eu pintei uma. Vamos aqui. Aqui foi dividido em 5 partes e a tia pintou uma. Nesse caso aqui, a tia pintou, dividiu ele em 6 partes e pintou uma. Vamos aqui. A tia dividiu ele em 8 partes e pintou uma. Tá? Deixa eu colocar esse número aqui. Essa aqui, esse inteiro aqui, foi dividido em 9 partes e a tia pintou uma parte. Nesse caso aqui, a tia dividiu esse inteiro em 10 partes e pintou uma. Nesse caso aqui, a tia dividiu esse inteiro em 12 partes e pintou uma. Tia, mas eu poderia dividir ele em mais partes? Com certeza. O que a tia quer que você entenda aqui? Partindo desse inteiro, eu fui dividindo ele em várias partes e posso dividir quantas partes eu quiser. O que significa o número que está embaixo do risco que eu chamo de traço de fração? O denominador da fração. Essa aqui, ó, essa parte que a tia dividiu, 1, 2, 3, 4, 5, eu chamo ela de denominador. Ou seja, o denominador, deixa eu colocar aqui, ó, essa aqui também é o denominador. Denominador. O que o denominador me indica ou quer me dizer? Que foi a quantidade de partes que eu dividi o inteiro, tá? Se eu fizer isso aqui, como se fosse uma barrinha de chocolate, eu dividisse 1, 2, 3, o denominador seria 3. Aqui é o traço de fração. E aí, se eu tivesse 2 partes pintadas, ela seria ou vai ser o numerador, o que fica em cima. A parte pintada é a parte que indica o numerador da fração. Eu vou considerar, a parte que eu vou considerar o que alguém comeu ou que eu reparti para alguém. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2. Tá? Então, você quer que você entenda o que é denominador e o que é numerador. Então, nesse caso aqui, eu leio essa fração assim, ó. Olha como é que a tia dividiu ela em 2 partes e pintei uma. Então, ela não foi dividida no meio? Essa fração eu leio como meio, ou 1/2, vamos já, 1/2, ou chamo ela de metade. Porque ela foi dividida igualmente em 2 partes, no meio. Nesse caso aqui, eu leio essa fração 1/3. Ou chamo ela de terça parte. Nesse caso aqui, eu chamo ela de 1/4 ou quarta parte. Aqui, 1/5 ou quinta parte.
Nesse caso, eu tenho 1/6 ou sexta parte. Então, não dividi em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tia não dividiu em 7, tá? Aqui eu tenho 1/8. Aqui eu tenho 1/9. Agora, olha aqui. Eu tenho 1/10. No caso, se eu tivesse dividido em 7 partes, deixa eu te fazer bem pequenininho aqui para não ficar diferente do que a gente está fazendo. 2, 4, 6, 7. Se eu fosse pintar, ia ficar representado 7 partes, uma parte pintada e a divisão foi de 7. Eu ia chamar de 1/7. Agora olha para isso aqui. 1/10. Agora eu quero que preste atenção. Quando o denominador da fração passa de 10, tá? Se fosse, 1 em cima e 11 embaixo, 1 com 12, 1 com 13, 1 com 14, até 1 em cima e 99 embaixo, né? Vamos supor, eu chamo essa fração da seguinte forma: 1/11. Nesse caso eu tenho 1/12, tá? 1/13, 1/14, e aí vai em diante. 1/15, 1/90, 1/99. Como eu disse para vocês, eu vou ler, passando de 10, eu vou acrescentar a palavra avos no denominador. Eu vou ler o número, normalmente, nesse caso, 1, aqui, 12 avos. Então, a escrita seria assim, 1, 12 avos, tá? Vamos lá. E aí, o que a tia quer que você entenda novamente? Que o numerador, eu vou considerar aquela parte que está pintada, tá? Aquela parte que foi dividida e eu dei para alguém do meu chocolate. E o denominador indica em quantas partes eu dividi aquele inteiro. Então, primeiro eu tenho que dividir o meu inteiro, tá? Se eu pedir você para dividir um inteiro, uma barra aqui, você vai dividir, se eu colocar essa fração aqui, 1/4. Você vai ter que pegar seu inteiro e dividir em 1, 2, 3, 4 partes. Você vai ter que olhar para o denominador da fração e dividir. E pintar relativo ao numerador, que é 1. Tá bom? Então, nós temos aí o nosso estudo, esse início sobre frações e a leitura de uma fração. É isso que ele está explicando aí para vocês no capítulo 4, na página 95. Indo para a página 96, ele está assim, para início de conversa. Você já dividiu um bolo ou uma torta com seus colegas? Geralmente dividimos as coisas em partes iguais. Quando dividimos dessa forma, estamos fracionando os objetos. Ok, deixa eu te apagar aqui para te falar. Como eu disse para vocês, para ser uma fração, eu tenho que pegar um inteiro e dividir em partes. Agora, eu tenho 2 tipos de inteiro, que eu chamo de inteiro, que é o inteiro contínuo e o inteiro discreto. Nesse caso aqui, eu tenho um inteiro aqui. Aqui também eu tenho um inteiro. Ótimo. Preste atenção na tia. Eu dividi esse inteiro em 2, 4, 6, 8 partes.
Eu dividi esse inteiro em 8 partes. Foi dividido em 8 partes. Eu dei 2 partes, tá, para Camila. Então, eu dei 2/8 para Camila, ou seja, de 8 partes divididas, a Camila ganhou. Eu dei 1/8 para o João, tá? Eu dei mais 3/8 para a Sofia. Então, vamos lá. 1, 2, 3/8 para a Sofia. E eu fiquei com 3/8. Tá? Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, a tia ficou com 2/8, não foi 3/8. Vamos lá com a tia. Isso aqui é um inteiro contínuo. É quando eu chamo ele de contínuo. Que eu pego, olha, um objeto, 1, 2, 3, 4, 5. E divido ele em partes. Um objeto, um todo. E divido ele em partes. Nesse caso aqui, esse um todo foi dividido em 2/5. 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Tá? É quando a tia pega esse inteiro aqui, tá? Um inteiro e divide ele em partes. Eu digo que é um inteiro discreto quando eu parto de vários objetos. Vamos supor que é uma maçã. 1, 2, que tá parecendo um figo. 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 maçãs. 6 maçãs. Vou dar 3 para o João. 3/6 para o João. Tá? E eu fiquei com 3/6. Ou seja, de 6 eu fiquei com 3. É quando eu parto de vários objetos, tá? Para realizar a divisão. Lembrando, inteiro contínuo, eu parto de um objeto só para fazer a divisão. Inteiro discreto, eu parto de vários objetos para fazer essa divisão aí, tá? Bem bacana aí, em termos de fração, ok? Lembrando, numerador. Toda fração ela tem um numerador e um denominador. Eu tenho a fração 2/4. Eu quero representar com desenho. Opa, já olho para o denominador e divido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. O numerador vai indicar quantas partes eu tenho que pintar. 1, 2. Então, eu leio essa fração, 2/4. Vou aqui outro. Eu tenho aqui um inteiro, 2, 4, 6. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3. Representa esse desenho com fração. Então, você já sabe que a parte pintada vai ser o numerador, o traço de fração. E quantas partes ele foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a fração 3/6. Eu quero que vocês façam bem bacana, tá mandando se reunir com um colega, mas não vai dar para reunir, para fazer a página 80. Vocês vão responder a página 80, observando essas tortas. Outra coisa que a tia quer explicar. Nesse caso aqui, deixa eu te apagar aqui. Nesse caso aqui, eu posso representar tanto as partes que estão pintadas em forma de fração, quanto as que não estão pintadas. Por exemplo, vou contar novamente para fazer o denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu dividi esse inteiro em 6 partes. E pintei 2/6. Faz de conta que é uma pizza. Ah, comi 2 pedaços. Então, 2/6 da pizza foi eu que comi. Mas, tia, e a pizza que sobrou? Eu posso fazer a fração? Pode. Você vai contar quantos pedaços ao todo, que foram 6. E quantos não estão pintados? 1, 2, 3, 4. 4/6. Cada pedaço dessa pizza
cada pedaço dela representa uma parte. Uma parte, uma parte, uma parte, uma parte de 6. Não são 6 partes? Então, cada pedacinho dessa pizza representa uma parte de 6. Tá legal? Então, vamos lá. Aí ele está falando para você ler. Todas essas tortas têm o mesmo tamanho? E as fatias têm o mesmo tamanho em todas as tortas? Explique. Então, você vai observar e vai explicar. Quantas fatias há em cada torta? Então, você vai me dizer, na primeira torta, tantas fatias. Na segunda, tantas. Na terceira, tanto. Para cada torta, qual a fração representa uma fatia? Igual você falou. Eu representei cada fatia. No caso aqui, a minha torta foi dividida em 6 partes. Cada uma é uma de 6. 1/6. Tá bom? Agora, vamos lá. Página 81. Descobrindo as frações, você vai ver essa pizza aqui, né? Olha só, Rafael foi jantar na casa de seus avós. Como eles estavam em 3, decidiram pedir apenas uma pizza. No final da refeição, a caixa de pizza estava como esta figura. Partindo dessa figura aqui, você vai responder a todas essas perguntinhas aqui para a tia Nilce. Tá? Vai ler direitinho. É tudo que a tia explicou no quadro de numerador, de denominador, quantas sobraram, tá bom? Página 82. A tia até explicou isso aqui, só que eu fiz em forma de círculo. Ó, número de partes que foi dividido no primeiro. Deixa a tia fazer com vocês. O primeiro é um círculo. Então, você vai ver em quantas partes esse círculo foi dividido. No caso, ele está assim, né? E está pintadinho de verde. Número de partes. Ele foi dividido em 2 partes, que eu leio como meio, ou 1/2, que eu posso chamar de metade também. E a fração, eu represento 1/2. Tá bom? Aí, no caso, você vai representando de acordo com a leitura e com a quantidade de números que ele foi dividida. Ok? E aqui na página 83. Agora olha pra tia. Lembrando, as frações, no caso, denominador 10. Eu chamo aqui 2 décimos. Se o denominador fosse 100, eu ia chamar ela de 1/100, tá? 1/100. Se fosse aqui 3 com 100, eu ia chamar de 3 centésimos, tá? E se fosse aqui, no caso, 2 e o 1000 embaixo? 2 milésimos. As frações com o numerador 10 eu chamo de décimo, com 100 centésimo e com 1000 milésimos, tá? Vamos ver isso aí direitinho. Aqui é a mesma coisa. Não esquecendo que passou de 10, eu coloco a palavra avos, leio o número normalmente, numerador e denominador normalmente, acrescido da palavra avos. E aqui, na página 84, qual é o todo? É aquilo que a tia explicou para você, tá? De um inteiro contínuo e de um inteiro discreto. Por exemplo, aqui você tem um inteiro contínuo, aqui você tem um inteiro discreto. Só que eu quero que você leia as 4 informações que estão aí, tá? Ou historinhas. E você vai me dizer, depois que você ler as 4, prestando atenção em todas, assim, nessas historinhas, quais todos ou quais inteiros têm algo em comum? Que característica é essa? Tem 2 historinhas que têm algo em comum com as 2. E qual característica, tá? Tem essas historinhas aí para ser algo em comum, tá ok? Então a tia quer que você faça bem bacana isso. Por fim, a tia vai com vocês até a página 86 para encerrar, tá? Assim, em cada item a seguir, decida se o todo pertence
ao caso 1 ou ao caso 2. No caso 1, você vai ter, no caso, um inteiro contínuo. No caso 2, você vai ter um inteiro discreto. Aí, lembrando que inteiro contínuo é quando você pega um objeto e divide ele em várias partes, tá? No inteiro discreto, você tem vários objetos para fazer a divisão, tá ok? Aí você vai dizer, de acordo com a frase, por exemplo, ó, Cíntia deixou, na letra A da página 86, Cíntia deixou sua caixa de lápis de cores cair e 2/3 dos lápis quebraram. Isso é na página 86. Bom, a caixa de lápis de cor é um inteiro ou tem vários objetos? Tem vários. Então, não é o caso 1, é o caso 2, tá? Partindo de um inteiro, partindo de vários objetos, ela fez a fração 2/3, tá? Então, é isso que eu quero que você lembre. Quando é um objeto só e você parte aquele um objeto, tá? E realiza ali a divisão, a fração, você tem um inteiro contínuo. Quando você parte de vários objetos para fazer essa divisão, forma de fração, você tem um inteiro discreto. Então, você vai lendo cada caso e vai me dizendo se é o caso 1, que é o caso aqui da página 84, no caso 1, ou se é o caso 2 da página 84. Se tem a ver com o caso 1 ou se tem a ver com o caso 2. É só lembrar de inteiro contínuo e inteiro discreto. E, por fim, indique as frações correspondentes em cada situação. Então, lembrando, ó, Flávio chamou 12 colegas para passar a tarde em sua casa, mas apenas 7 apareceram. Esses 12 vai ser o denominador da fração. E o restante é você que vai fazer. Que fração dos colegas não foi? Se eram 12 e 7 apareceram, quantos não foram? Não esqueça que o denominador vai ser a quantidade de colegas que ele chamou, tá? E aí você vai vendo o restante agora, que tá facinho e que a tia explicou esse caso aqui. Boa aula, até a próxima semana, se Deus quiser.